Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa aula. Hoje a gente vai discutir um problema que é um dos mais generalizados na vida acadêmica, o senso diário de incompletude de tarefas. Acadêmico sofre de um mal muito grande que se chama chegar ao final do dia e sentir que o dia não acabou. A gente tem várias pesquisas estudando a diferença entre profissionais acadêmicos e não acadêmicos, e uma das principais diferenças nessas pesquisas que essas pesquisas indicam, é que acadêmicos quase sempre acabam o dia com certa sensação que há algo ainda por fazer. Então há uma certa triste realidade sobre escritores e escritoras acadêmicos com respeito a planejar condições para sentir isso. O primeiro problema é que acadêmicos são pessoas que têm dificuldade de planejar suas tarefas. Isso porque, principalmente estudantes de monografia, mestrado e doutorado, é a primeira vez na vida deles, no caso da maioria deles, que vão fazer um projeto de médio e longo prazo. Eu sou capaz de dizer que é a primeira vez que um estudante de mestrado vai fazer uma coisa que vai durar 2 anos, que um estudante de doutorado vai fazer algo que vai durar 4 anos, e que o estudante de graduação vai fazer algo que vai durar 6 meses ou 1 ano sozinho. Nesse sentido, por exemplo, um aluno de mestrado, geralmente ele possui 24 meses para fazer uma dissertação, e ele pensa no começo do processo que ele vai conseguir escrever a dissertação dele lá no final, com 2 ou 3 meses, escrevendo 8 horas por dia. E a gente já viu aqui ao longo do curso que isso não vai acontecer. Ou se isso acontecer, vai gerar um trauma muito grande, que leva muitas vezes a muitas pessoas a nunca mais querer escrever, ou nunca mais abrir a tese, a dissertação ou monografia. Na minha pesquisa é muito comum isso nos meus atendimentos, observar como as pessoas têm dificuldade de perceber que o tempo que elas estão planejando para escrever é muito menor do que de fato vai ser necessário para escrever. Então, nesse sentido, pensar sobre isso já agora é extremamente importante. Outro problema comum é que acadêmicos são extremamente generalistas quando definem planos de escrita. Então, quando eu pergunto às pessoas, como você está planejando sua escrita? Nos próximos 2 meses eu pretendo escrever o capítulo 2. Isso é muito generalista. Para escrever o capítulo 2, a introdução, a metodologia, seja qual parte for do seu texto, isso envolve inúmeros pequenos passos concretos. Desde ir conversar com o orientador, imprimir um texto, ler o texto, fichar o texto, coisas muito concretas são as melhores para gerar comportamentos que vão levar de fato à realização da tarefa. Então, nesse sentido, e aí pensando aqui agora nessa transição graduação para graduação, de novo, alunos de mestrado e doutorado tendem a reproduzir comportamentos da graduação, no qual de fato eles não precisaram de tanto tempo para planejar. Mas o aluno de monografia e o aluno de mestrado e de doutorado, ele já precisa fazer isso de maneira extremamente específica. Então, nesse sentido, como eu falei, é comum que essa falta de planejamento, esse planejamento um tanto generalista, leva ao constante senso que o dia não acabou, né? O trabalho do acadêmico, ele esquece que pode demorar anos, né? Um trabalho de doutorado leva 4 anos, um trabalho de mestrado 2. Pesquisadores, às vezes, mesmo depois do mestrado, doutorado, fazem pesquisas que demoram anos. Eu estou fazendo uma pesquisa agora que ela deve estar levando por volta agora de 6, 7 anos. Né? Agora que a gente vai gerar o primeiro texto dela. Então, nesse sentido, pensar como usar o tempo é essencial. Pensar principalmente como gerar condições de sentir que atividades diárias estão sendo completadas. A gente vai ver isso nas próximas aulas, mas o objetivo é principalmente esse. Como chegar ao final do dia e sentir que minimamente o meu dia foi finalizado. Tá? Então, para adiantar, a gente já pode pensar que as metas precisam ser específicas. Exemplo, ao invés de você dizer que amanhã ou semana que vem você precisa terminar o capítulo X da sua tese, dissertação, monografia, diga ou planeje escrever um número X de páginas dentro de um número X de tempo. Nesse sentido, quando você consegue realizar isso, isso gera mais sensação de completude de tarefas. Porque você, às vezes, até consegue escrever 10 páginas num dia, o que é muita coisa. Mas aí você sabe que falta mais 20 para acabar o capítulo e aquelas 10 páginas não produzem um senso nenhum de completude diária,
de tarefas. Mas se você planejou escrever 10 páginas, 5 páginas naquele dia e completou, isso gera satisfação que vai aumentar a probabilidade de você voltar a trabalhar. Então, nesse sentido, importante, a meta precisa ser também realista. Uma coisa muito comum, uma pergunta que eu faço recorrentemente às pessoas que eu atendo as pessoas me procuram geralmente quando elas estão em desespero para escrever. Robson, eu preciso conseguir escrever 6 horas por dia. Eu pergunto, nos últimos 6 meses, quantas horas você escreveu? Aí às vezes ela me fala, nos últimos 6 meses eu não escrevi nada. E ela quer escrever 6 horas a partir do dia seguinte. É a mesma coisa que você pedir uma pessoa para correr uma maratona e ela não treinou nada nos últimos 2 anos para aquela maratona. Não vai acontecer, gente. Ou se acontecer, vai produzir mais danos do que benefícios. Então, o mais importante é que a meta seja alcançada. O objetivo não é ter uma meta que leve ao esforço excessivo nesses momentos. Então, minha dica principal é: crie metas muito pequenas no começo da retomada da escrita. Se você está planejando escrever 10 páginas por dia, planeje a meta de escrever meio parágrafo. Você vai falar de novo para mim. Nossa, Robson, mas eu estou atrasado. Eu estou desesperado. Meu prazo está para vencer. Eu te direi. Faça isso e experimente o efeito de aumentando gradativamente a sua meta de escrita. Não force escrever mais do que você dá conta ou que você nem estava atingindo no seu momento atual. Tá ok? A gente vai falar mais sobre esse tema nas 2 próximas aulas, mas por enquanto é isso. Obrigado e até a próxima aula, pessoal.